Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Vamos começar hoje a segunda semana do nosso segundo PET. E o assunto dessa semana vai ser as reformas protestantes, né? Então vamos falar das mudanças que ocorrem na religião nessa época da Idade Moderna. Bom, retomando o que falamos no vídeo anterior, da aula anterior, durante a Idade Média, tudo girava em torno da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica praticamente dominava a política, a economia, a educação, tudo era controlado pela Igreja Católica. E a Igreja Católica tinha algumas atitudes que não eram muito aprovadas por alguns membros, né? Como, por exemplo, a venda de indulgências. Então, para você ser perdoado por algum erro que você cometeu, você teria que pagar. Então, havia a venda de indulgências, a venda do perdão pelos seus pecados, a venda de relíquias, né? Então, eles pegavam um pedaço de madeira, um pedaço de tecido e dizia que aquilo era um pedaço de madeira, era da cruz de Jesus e vendia como relíquia. Então, a igreja estava muito voltada a riquezas. E alguns membros da igreja não concordavam. Entre esses membros, tinha um monge chamado Martinho Lutero. E ele, então, se coloca contra essas atitudes da igreja. Ele escreve um documento chamado de 95 Teses, né? Que ele mostra ali os erros que ele via na Igreja Católica. E a Igreja Católica, lógico, que não aceita essa atitude de Martinho Lutero, exige que ele volte atrás e, como ele não volta, ele é excomungado, ele é expulso da Igreja Católica, né? Ele é visto como um ser que não pertence mais à religião católica. Depois disso, o que ele faz? Martinho Lutero, então, ele vai criar uma nova religião, né? Uma nova igreja, que passa, então, a ser a primeira igreja protestante. Por que protestante? Porque ele protesta contra as atitudes da Igreja Católica, ele se coloca contra as atitudes da Igreja Católica. A igreja, né, a religião criada por Lutero recebeu o nome de luteranismo. Depois dele, outras pessoas em outros pontos, né, da Europa também vão criar novas igrejas. Na Suíça, João Calvino vai criar o calvinismo e na Inglaterra, o rei Henrique VIII cria o anglicanismo. Então, a nossa atividade de hoje é exatamente isso. Vocês vão preencher esse quadro que tem, né, que está pedindo para você colocar as características dessas três religiões que foram criadas aí neste período. Então, o que vocês vão colocar? O que vão preencher? Então, primeiro, o país de origem. Então, onde que surgiu o luteranismo? Na Alemanha. O calvinismo, na Suíça. O anglicanismo, na Inglaterra. Tá? O luteranismo, a gente já viu, foi porque ele se colocou contra as atitudes da igreja. O calvinismo, além de pensar como o Lutero, ele também vem com uma outra característica, é que a igreja se colocava contra o lucro, né? Contra as pessoas se enriquecerem, porque só a igreja podia se enriquecer. Então, o Calvino vem também com essa postura contra a Igreja Católica, né? Assim, dizendo que é divino, que é normal, que é correto você se enriquecer, você viver de juros, você ganhar juros com o seu trabalho. Já o anglicanismo, o rei Henrique VIII, o que ele queria? Ele queria se divorciar da esposa. Ele era casado com Catarina de Aragão, já há algum tempo, e ela não tinha lhe dado filhos homens. Então, o que ele queria? Ele queria se divorciar para casar com Ana Bolena. E a Igreja Católica, nós sabemos que o casamento é indissolúvel, ou seja, ela não aceita o divórcio. Então, para garantir, né, poder se casar com Ana Bolena,
Henrique VIII, ele rompe com a Igreja Católica e cria o anglicanismo, ok? Bom, então depois nós temos aí a época em que ocorreu cada uma desses movimentos, o líder de cada um também já falei, né? Quais eram. As principais críticas da igreja, que é esse movimento, fazia a Igreja Católica, também falei, né? Acabei de falar. E as principais ideias defendidas, isso eu ainda não comentei. Então, o que defendia cada uma delas? Lutero defendia que a salvação, ela vinha com a fé. Ou seja, você não tem que pagar para ser salvo, tá? Então, você tem que ter fé. Então, você vai ser salvo mediante a sua fé. João Calvino também acreditava, né, em muitas dessas coisas, porém, para Calvino, você vai ser salvo, a sua salvação é predestinada. Você já nasce predestinado para ser salvo ou não. E qual que vai ser como que eu sei se eu vou ser salvo ou não? Se você se enriquecer, se você prosperar na vida, é o sinal de que você é predestinado à salvação. E se você não tiver uma vida confortável, não prosperar, já é o sinal de que você não foi predestinado a ser salvo. Então, Calvino acreditava nisso. Tá, mas durante a sua vida você poderia mudar isso? Claro, se você trabalhasse, se enriquecesse, você teria, recebido de Deus a predestinação para ser salvo. Aqui, já no anglicanismo, elas mantêm muitas das mesmas características da Igreja Romana, católica romana, com algumas mudanças, como a não crença, na não adoração de imagens, o não poder do Papa, o Papa não vai ser o poder máximo dessa nova igreja, e sim o rei. Então, temos aí algumas características de cada uma delas, tá? Vamos procurar outras, vamos pesquisar, ok? Atividade número 2. Durante a Idade Média, prevaleceram as determinações estabelecidas pela Igreja Católica que favoreciam algumas classes em detrimento de outras. Toda a estrutura estamental medieval foi sustentada pelo princípio da justificativa religiosa. Como vimos anteriormente, a partir do surgimento do movimento renascentista, surgiu também uma nova forma de olhar para os valores que conduzem as ações da sociedade. Mais adiante, as transformações promovidas pelo renascimento cultural, comercial e urbano também fomentaram movimentos religiosos de contestação do poder da Igreja Católica. Relacione os movimentos protestantes às demais transformações sociais que marcaram o século XV. Então, essa resposta é uma resposta que vocês vão dar pesquisando mesmo, tá? Pesquisando todas as mudanças que ocorreram. Então, é só uma pesquisa que vocês vão fazer. A número 3. A número 3 nós vamos falar da Contra-Reforma. Tá, quando a Igreja Católica percebeu que estava perdendo fiéis, que estava perdendo dinheiro, perdendo poder, ela resolve, então, tomar uma atitude para barrar, para evitar que continuasse aquela situação. Então, eles vão se reunir, eles vão fazer o Concílio de Trento. Então, eles se reúnem na cidade de Trento, na Itália, para determinar quais seriam as ações que eles tomariam contra a reforma protestante, para evitar que a reforma continuasse. Então, aí nós vamos ter várias atitudes. Então, eles voltam com os tribunais de inquisição, onde as pessoas iriam ser investigadas e julgadas se ela seria um herege ou não, se ela estava contra a Igreja Católica ou não. Tem a criação da Companhia de Jesus, que tinha o objetivo de catequizar as pessoas, trazer as pessoas para a Igreja Católica. Vai ter o Index. O que era o Index? Era uma lista de livros que eram proibidos
pela Igreja Católica, né? Livros que não poderiam ser lidos por católicos e deveriam ser destruídos. Entre outras medidas, né, tomadas aí nesse concílio. Então, a atividade, o que nós vamos fazer agora? Ó, analise as decisões tomadas pelo Concílio de Trento e avalie-as como iniciativas de reavaliarem os dogmas da Igreja Católica ou como ações que reafirmaram o pensamento tradicional da Igreja Católica. O que é para fazer aqui? Você vai fazer um xizinho, ou de um lado, ou elas reavaliam dentro da igreja questões criticadas pelos protestantes, ou elas reafirmam. Ou seja, em outras palavras, na primeira coluna, essas atitudes foram mudadas pela Igreja Católica? Na segunda coluna, essas mudanças continuaram na Igreja Católica apesar da reforma. Vamos também. Então, vocês vão colocar um xizinho. Então, vamos lá. O primeiro, a Igreja Católica continuou cobrando, continuou vendendo indulgências, cobrando para perdoar as pessoas? Se sim, põe um xizinho ali continuou, né? Na segunda coluna. E se não, coloca na primeira. Ok? Olha lá, confirmou o culto aos santos e à Virgem Maria. Ou seja, a Igreja Católica continua cultuando Virgem Maria e os santos? Se continua, coloca na segunda coluna. Se não, na primeira. E assim todos os itens, tá? Nós estamos falando da Igreja Católica. O que a Igreja Católica manteve e o que a Igreja Católica mudou. É isso que vocês têm que fazer. Se manteve, você coloca um X na segunda coluna. Se mudou, se alterou alguma coisa, você coloca na primeira, ok? Bom, na quarta atividade, nós estamos falando do Brasil. Para ser mais específico, nós estamos falando de Minas Gerais, né? Então, nós temos aí um texto que fala do Brasil colônia, que fala da arte barroca, né, em Minas Gerais. Aí nós temos lá, o último parágrafo, está escrito aí. Escreva sobre a maneira que a Igreja Católica, no contexto da Contra-Reforma, encontrou para evitar a perda de fiéis em Minas Gerais. Então, Minas Gerais é um estado muito católico, né? E isso desde a colônia. O que a Igreja Católica fez aqui em Minas para não perder fiéis, né? Para manter esses fiéis na igreja? Então, nós temos ali, entre aspas, um pequeno texto falando assim, ó. Além de seu programa de reforço da fé mediante a propaganda, a Contra-Reforma tem um programa social. As massas devem ter uma orientação religiosa e, portanto, os rituais de massa, como as peregrinações e procissões, tornam-se mais frequentes e importantes. Então, a resposta, né, dessa frase, o que a igreja fez em Minas, é exatamente isso. Incentivar as procissões, incentivar as peregrinações aqui nessa época medieval. Tá? Então, incentivar as massas, principalmente nas festas religiosas. Certinho? Bom, meninos, terminamos aqui nossa semana e a próxima semana nos reencontraremos. Um abraço.